mística visionária, esposa e mãe, que especialmente depois do falecimento do esposo e dos 2 filhos, se tornou matrona do povo romano, além de fundar a Sociedade das Oblatas de Maria. Venha comigo neste vídeo e vamos conhecer a fascinante história de Santa Francisca Romana, que a Igreja celebra liturgicamente neste dia 9 de março. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Francisca nasceu no seio de uma família abastarda de Roma. Seus pais, Paulo Busso e Jacobella del Roffredeschi, eram de estirpes nobres, eram muito religiosos e pouco apegados ao dinheiro. Eles cuidaram de transmitir à filha valores morais muitíssimo sólidos, especialmente naqueles tempos em que os fiéis encontravam-se bastante confusos e escandalizados, uma vez que, também por ganância e por poder, o colégio dos cardeais da Santa Igreja estava dividido entre a obediência de 2 papas, ou melhor, a um papa ou a um antipapa. O primeiro, Urbano VI, residindo em Roma. O segundo, Clemente VII, em Avignon, na França. Expliquemos melhor. No ano de 1309, o Papa Clemente V, que era o Papa legítimo, se viu forçado pelo então rei da França, Filipe IV, que era chamado de o Belo, a transferir para a cidade francesa de Avignon, ou Avignon, a sede da Santa Igreja Romana. Razões políticas e interesses econômicos sobre o vasto tesouro dos cavaleiros templários estavam por detrás da jogada, e o pontífice, sentindo-se fraco, acabou cedendo à ganância do rei, que forçou-o a transferir-se para Avignon com sua corte. Mas, a mando de Filipe, o Papa ainda extinguiu, em 1312, a Ordem dos Templários e, por medo de represálias, se calou quando os cavaleiros foram caçados como animais, torturados para admitirem culpas que não tinham e mortos das piores formas possíveis. Décadas se passaram, o Papa também passou, assim como o rei. Ambos faleceram no ano de 1314, sendo sucedidos por aqueles de direito. A residência dos papas em Avignon, no entanto, perdurou até o ano de 1377, quando Gregório XI desafiou a coroa francesa e se mudou novamente para Roma, juntamente com a corte pontifícia. Quando ele faleceu no dia 26 de março do ano seguinte, foi escolhido para sucedê-lo Bartolomeu Prignano, que assumiu o nome de Urbano VI. De sua parte, Urbano parecia o papa ideal para governar a igreja naquele período conturbado, pois era considerado rígido e muito decente, para quem a corrupção era intolerável. Não demorou, porém, para seus caprichos virem à tona, ocasionando o choque de seus próprios interesses com os da maioria dos cardeais, alguns dentre os quais vislumbravam o retorno do papado para Avignon. Consequentemente, parte dos cardeais se reuniu na cidade italiana de Fondi e elegeram um novo papa em setembro de 1378, o bispo de Genebra, que assumiu o nome de Clemente VII. Satisfazendo as expectativas de seus simpatizantes, Clemente logo se transferiu para Avignon, inaugurando assim o período que ficou conhecido como o Grande Cisma do Ocidente, quando particularmente a Europa se cindiu entre os 2 reclamantes da autoridade apostólica de São Pedro. Nós, hoje, podemos ser levados a pensar que o problema na época era meramente uma questão religiosa, mas não, pois o cisma resultou em seríssimos problemas políticos, diplomáticos e econômicos entre as nações
e reinos envolvidos. Do ponto de vista da fé, a situação se tornou tão grave e confusa que, mesmo entre os santos, houve divergências quanto à legitimidade dos papas e dos antipapas do período, alguns apoiando os papas franceses, quer dizer, os antipapas, dentre os quais Santa Coleta de Corbie. Foi neste contexto que Francisca nasceu, em 1384, no distrito romano de Trastevere, quando o Papa Urbano VI reinava em Roma e o antipapa Clemente VII governava desde Avignon, parte da Igreja, especialmente a França e a Espanha. Inspirada pelo exemplo das grandes santas de seu tempo, já aos 11 anos de idade, Francisca manifestou aos pais o desejo de se consagrar a Deus como religiosa. Paulo e Jacobella, porém, sonharam outro destino para a filha e já a tinham prometido em casamento a Lorenzo Ponziano, um jovem muito rico, de bom caráter e de virtudes por todos conhecidas. Francisca acabou sendo convencida pelos pais à obediência a eles e, assim, logo que completou os 13 anos de idade, desposou Lorenzo. A despeito de Francisca ser apenas uma menina naquele tempo, ela e o esposo formaram um casal perfeito, sendo ambos muito virtuosos e pacientes. Jamais levantaram a voz contra um ou outro, nunca brigaram, e isto pelos longos 40 anos que viveram juntos. A princípio, no entanto, a vida de casada não era bem o que Francisca havia sonhado para si, pois quase não lhe restava tempo para suas orações e para suas obras de caridade. Isto não porque o marido lhe reprimisse, mas sim porque esteve muito dedicada em agradar tanto a ele quanto aos sogros em tudo. Foi quando, num certo dia, lamentou seu destino com Vanossa, esposa de seu cunhado, vindo a descobrir, assim, que ela também havia sonhado se tornar freira, mas que, por obediência aos pais, aceitou se casar com André, irmão de Lorenzo. A partir daquele dia, nasceu uma amizade tão intensa entre as duas jovens mulheres que os laços entre elas perduraram até a morte. Juntas, Francisca e Vanossa decidiram se apoiar mutuamente em tudo, nas orações e na prática da caridade, e passaram a percorrer as ruas de Roma procurando a quem ajudar. Elas constituíram juntas, por assim dizer, uma comunidade religiosa de apenas duas, entre aspas, freiras, pois estabeleceram para si uma regra de vida comum que se impuseram às roupas mais simples que tinham à disposição. Por suas vezes, seus maridos, que as amavam profundamente, não se opuseram a elas e mesmo as apoiaram em seus sacrifícios. A vida seguiu assim seu rumo por algum tempo, até que Francisca caiu no leito gravemente doente. Ela pensou que fosse morrer e os seus parentes buscaram todo tipo de ajuda possível para que fosse curada, recorrendo inclusive à magia. Nada, porém, sarava seu mal. Pelo que sabemos, foi neste mesmo período que se descortinou diante dos olhos de Francisca a primeira de uma série de visões místicas. Em seu leito, julgando-se perdida, viu em seu quarto Santo Aleixo, um santo mendicante dos primeiros séculos, que lhe perguntou sobre o quanto desejava viver. Francisca respondeu que não queria nada mais que se fizesse a vontade de Deus. O santo então lhe disse que a vontade de Deus era que ela vivesse para servi-lo nos necessitados. Ela respondeu apenas Amém, e a visão desapareceu. No mesmo instante, a jovem esposa se levantou de seu leito e pôs-se a servir os parentes, completamente curada daquele mal misterioso. Esclarecida, pois, sobre os desígnios do Altíssimo, Francisca e sua amiga se tornaram ainda mais austeras em seus sacrifícios e visitavam diariamente o Hospital Santo Espírito em Sácia, às margens do rio Tibre, onde dedicavam especial atenção aos doentes mais repugnantes, aqueles aos quais ninguém queria tratar. 3 anos se passaram
desde os esponsais de Francisca e Lorenzo, quando ambos geraram o pequeno João Batista, nascido, portanto, no ano de 1400. A felicidade da família foi brevemente interrompida com o falecimento de Cecília, a mãe do esposo, morta um ano depois. Foi quando todos julgaram que a pessoa mais apta a substituir a falecida no governo da casa era Francisca, sendo que, pelos costumes da época, a dignidade cabia à nora mais velha, quer dizer, a Vanossa. Mas Francisca acabou sendo forçada, inclusive por Vanossa, a suceder à sogra como senhora de toda a família, contando ela somente os 17 anos de idade na época. Francisca, com efeito, se revelou uma administradora extremamente competente, conseguindo dividir seu tempo entre as obrigações do lar, os cuidados com o filho pequeno, com as suas orações e com as suas obras de caridade. Ela foi exemplar em tudo. Como mãe, não quis responsabilizar outro alguém pelos cuidados e pela educação do filho. Como administradora, sabia impor ordens de forma tão paciente e bondosa que os empregados da família muitas vezes se sentiam constrangidos por serem tratados não como servos, mas como amigos. Como esposa, ela estava sempre atenta para atender a mínima solicitação do marido. Era, ademais, amiga e conselheira, uma alma caridosa, de cuja casa ninguém saía sem ser atendido. Do carisma de Francisca, é muitíssimo interessante notar sua disponibilidade para com Lorenzo. Mesmo quando estava compenetrada em oração, deixava de lado suas devoções e ia imediatamente atendê-lo. É sumamente louvável numa mulher casada a devoção, mas nunca deve ela esquecer-se de que é uma dona de casa. Por vezes, deve deixar Deus no altar para encontrá-lo nas tarefas domésticas, dizia ela. Que dirão hoje do ensinamento de Nossa Santa as feministas radicais, que abominam tudo o que consideram papéis tradicionais de gênero? Ora, não queremos dizer que ratificamos estes papéis como forma de diminuir o papel da mulher na sociedade e na família. Afinal, contextualizando a máxima de Santa Francisca, ela vale tanto para a esposa quanto para o esposo, que, ao se unirem pelos laços do matrimônio, devem constituir uma só carne, conforme está em Mateus, no capítulo 19, versículo 3 e 7. E em Marcos, no capítulo 10, versículo 2 ao 9, e 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, voltando à nossa história, como já dissemos, aqueles eram anos muito complicados, tanto do ponto de vista religioso, quanto do político e do econômico, isto como resultado do cisma, da divisão da Igreja no Ocidente. A situação piorou muito no ano de 1408, quando Ladislau, rei de Nápoles, ousou invadir Roma no intuito de oprimir o então legítimo Papa Gregório XII. Ele, o rei, cabe dizer, apoiava o antipapa de Avignon, Bento XIII, por quem Santa Coleta de Corbe nutriu profundo respeito e admiração. A família Ponziano, na época, uma das mais ricas e poderosas de Roma, por sua vez, estava com Gregório, pondo-se, portanto, na linha de frente do ódio de Ladislau. Nas batalhas que se seguiram, não apenas Lorenzo, esposo de Francisca, acabou ferido, mas também André, seu irmão, foi feito prisioneiro. As tropas de Ladislau exigiram em resgate de André o pequeno João Batista, na época, com apenas de 8 para 9 anos de idade. O menino foi levado à força em troca do prisioneiro que, no entanto, não foi devolvido à família. Francisca, por sua vez, não se afligiu, pois enquanto rezava na igreja de Santa Maria Aracelli, foi confortada por Deus, que lhe garantiu que o filho logo seria libertado, são e salvo. Efetivamente, como que por um milagre,
o menino apareceu na porta de sua casa, sem nenhuma lesão física ou psicológica. Temporariamente vencido, o exército de Ladislau recuou. A relativa paz durou pouco, pois em 1410 Ladislau invadiu Roma com ainda mais força que antes, mirando sua cólera, especialmente sobre os oponentes do Papa de Avignão. O Palácio Ponziano, a casa de Francisca e de sua família, foi invadido e saqueado, enquanto Lorenzo teve de fugir para resguardar sua própria vida. Uma vez mais, o agora jovem João Batista foi levado como prisioneiro. Àquela altura, Francisca já havia gerado outras duas crianças, João Evangelista e Inês, que porém foram deixados em paz pelos inimigos. O ódio de Ladislau pelos Ponziano era tamanho que ele ordenou que muitos homens de seu exército marchassem até a região de Campânia, no sul da Itália, para que lhe pilhassem e destruíssem todas as propriedades da família e que matassem seus servos e que dispersassem seus rebanhos, reduzindo-a à miséria. Com sua inabalável fé, Francisca se converteu no arrimo dos sobreviventes romanos e transformou sua casa em ruínas, num abrigo para os mais pobres. As diversas guerras civis resultaram em milhares de feridos e de mortos, cujos corpos jaziam apodrecendo nas vias romanas ou eram lançadas no rio Tibre. Consequentemente, viram as terríveis pestes que cuidaram de vitimar os que Ladislau não havia ceifado. Dentre os mortos estava Evangelista, o filho mais novo de Francisca e de Lorenzo, então com 9 anos de idade. A santa matrona, uma vez mais, brilhou por sua confiança em Deus e não se desesperou sequer um momento, apesar da tristeza natural. Ela sepultou o filho ainda pequeno e logo depois teve uma visão na qual ele lhe apareceu ao lado de um arcanjo de pura luz. Evangelista não somente confortou a mãe quanto às glórias na qual sua alma infantil estava mergulhada, mas também preparou-a para a morte iminente de sua irmã Inês, que de fato faleceu um pouco depois dele. O arcanjo que Francisca havia visto ao lado do filho se tornou o guardião de sua alma por 23 anos. Ela o via constantemente sob a forma de uma criança e somente por um dia não o viu, quando cometeu um pecado e precisou se confessar para restaurar o estado de graça. Façamos um parêntese. Sobre o dom das visões de Francisca, é importante dizer que ela não se limitava à contemplação das realidades divinas, pois o diabo, se aproveitando desta sua sensibilidade, aprontava das suas contra ela, e muitas vezes, especialmente quando era vencido, chegava a castigá-la fisicamente, fenômeno que foi observado por diversas testemunhas. Os demônios também não se aquietavam em tentá-la de variadas formas, mas seu anjo da guarda, que nunca a abandonava, confortava a sua alma. Ainda sobre seu dom, convém dizer, certo dia, numa das ocasiões em que esteve doente, Deus concedeu a ela a visão do inferno, que a atemorizou de tal modo que, enquanto viveu, chorava copiosamente sempre que se lembrava do que tinha visto. Nossa santa foi agraciada também com a contemplação do purgatório, na qual ela chamava como pousada da esperança, pois ali as almas, apesar dos seus sofrimentos, sabiam que podiam esperar em Deus pela salvação eterna, necessitando, porém, que os vivos oferecessem sacrifícios pelo encurtamento de sua pena. Como se não fosse bastante, Deus ainda concedeu a Francisca o dom dos êxtases e dos milagres, que ela operou particularmente para os doentes que se refugiavam em sua casa.
Quanto à unidade da Igreja no Ocidente, isto parecia se tratar de algo impossível. Em Roma, continuava a reinar o legítimo Papa, Gregório XII, enquanto em Avignon reinava o antipapa Bento XIII. Para piorar ainda mais a questão, desde 1409, parte dos cardeais, reunida em Pisa, havia erigido um terceiro reclamante do trono de São Pedro, primeiro na pessoa de Alexandre V, entre os anos de 1409 e de 1410, e depois na pessoa de João XXIII. Ironicamente, o então antipapa de Pisa convocou um concílio na cidade de Constança, no ano de 1414, tendo por objetivo resolver o cisma da Igreja. Obviamente, ele pensou que sairia vitorioso do embate, excomungando os outros dois papas e se autoproclamando o legítimo bispo de Roma. O concílio, no entanto, que durou 3 anos, conseguiu convencer Gregório XII a abdicar da tiara pontifícia. Depois, João XXIII, reconhecendo sua ilegitimidade, e depois, em 1417, conseguiu que Bento XIII também renunciasse. Os cardeais elegeram então como papa o bispo Oddone Colonna, que assumiu o nome de Martinho V, colocando fim ao cisma do Ocidente. Foi somente a partir daí que a família Ponziano pôde se reunir novamente, quando parte de suas propriedades lhe foi devolvida. Lorenzo, esposo de Francisca, voltou do exílio muito desgastado em sua saúde, tendo sido cuidado por ela até seu falecimento, alguns anos depois. João Batista, agora um rapaz atraente e virtuoso, ao voltar com o pai, se casou com uma jovem caprichosa chamada Mobília, que se aproveitava de todas as circunstâncias possíveis para ridicularizar a sogra. Haja vistas que nutria por ela uma injustificada antipatia. Foi somente depois, quando Mobília se viu doente e ninguém mais além da sogra se disponibilizou a cuidar dela, que seu comportamento mudou. Mas isto demorou ainda vários anos. De sua parte, Francisca aceitou todas as contrariedades e humilhações com paciência heróica. Ela, que já era considerada como mãe pelos pobres e pelos doentes, viu nascer ao seu redor, em 1425, como que uma congregação religiosa, a qual chamou inicialmente Oblatas de Maria. As Oblatas, cuja regra de vida foi aprovada em 1433, não eram necessariamente freiras, pois viviam no mundo e não professavam votos nem vestiam hábitos. Elas trajavam vestes simples e apenas viviam juntas e seguiam a mesma regra de vida. Francisca, depois que o marido faleceu, se juntou a elas, mas evitou a todo custo ser considerada sua fundadora. Ela também rejeitou o que pôde, o cargo de superiora, que somente a muito custo se viu obrigada a aceitar. Mulher extremamente mortificada, Francisca usava por debaixo de suas roupas um cilício de crina de cavalo e um outro com pontas de ferro afiadas. Passou a alimentar-se de apenas um pão por dia e muito raramente comia algum legume, somente para garantir que o corpo se mantivesse de pé. Era uma andarilha incansável. Percorria as ruas de Roma durante a madrugada, carregava os doentes que encontrava e esmolava a fim de sustentá-los. Ela jejuava constantemente, flagelava o próprio corpo com açoites e quase não dormia, passando longas horas em oração. Nesta condição, ela viveu por 56 anos até que rendeu sua alma a Deus no dia 9 de março do ano de 1440. Todos os que a conheceram naturalmente proclamaram-na santa, acrescendo ao seu nome o apelido de Romana. O culto litúrgico que desde então foi prestado a Francisca foi oficialmente confirmado em 1608 pelo Papa Paulo V,
e seu corpo foi transportado para a igreja de Santa Maria no Ova, onde ainda hoje permanece exposto à veneração pública. Neste dia 9 de março, quando lembramos a memória litúrgica de Santa Francisca Romana, nós nos voltamos a ela rogando que interceda por nós, para que sejamos, a seu exemplo, dóceis a Deus e resignados à sua vontade. Seja particularmente para as mulheres reflexo de todas as virtudes, como mãe e como esposa, como religiosa e como serva dos que sofrem. Por isso, oremos. Ó Deus, que nos destes em Santa Francisca Romana admirável modelo de esposa e de monja, fazei-nos sempre fiéis ao vosso serviço, para que possamos reconhecer e seguir a vossa vontade em todas as circunstâncias da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. Santa Francisca Romana, rogai por nós.